A membrana plasmática é composta por uma bicamada de lipídios, na qual estão imersas algumas proteínas. As proteínas imersas nessa bicamada lipídica, elas podem se movimentar pela membrana plasmática, por essa bicamada lipídica. Assim dizemos que o modelo da bicamada lipídica com proteínas que se deslocam dentro desta membrana, nós chamamos de modelo mosaico fluido. Além de proteínas e fosfolipídios, a membrana plasmática pode possuir, voltado para o seu lado externo, alguns carboidratos, que está representado em preto. Estes carboidratos, em união com lipídios, formam os glicolipídios, e os carboidratos, em união com as proteínas, formam as glicoproteínas. Esta camada de glicoproteínas, glicolipídios e carboidratos, que é externa à membrana plasmática, que se situa fora da célula, é denominada glicocálix. O glicocálix, ele tem a função de reconhecimento célula a célula, como o reconhecimento do espermatozoide com o óvulo. Por isso, o espermatozoide de um indivíduo de uma espécie só fecunda o óvulo de um indivíduo da mesma espécie, porque o glicocálix faz esse reconhecimento célula a célula. Outra função do glicocálix seria impedir o atrito entre células que estão, por exemplo, em deslocamento. Além disso, a membrana plasmática pode possuir uma proteína transportadora, um tipo diferente de proteína que vai ter a função de transportar substâncias de dentro da célula para fora ou de fora da célula para dentro. Dizemos assim que a membrana plasmática possui então uma permeabilidade seletiva, porque ela seleciona, entre aspas, aquilo que pode entrar, aquilo que pode sair, pois as proteínas transportadoras transportam substâncias específicas. Partindo do ponto desta permeabilidade, estudaremos os processos de troca entre a célula e o meio externo. Os processos de troca entre a célula e o meio externo, eles são divididos em duas grandes categorias: a dos processos passivos, que são aqueles que ocorrem sem gasto de energia, e a dos processos ativos, que são aqueles que ocorrem com o gasto de energia. O primeiro processo passivo que estudaremos é a difusão. Na difusão, nós temos a passagem de moléculas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Passagem de moléculas do meio mais concentrado para o meio menos. É a tendência das moléculas se espalharem. Na célula podemos observar da seguinte maneira: suponhamos que nós temos uma substância concentrada no interior da célula, no hialoplasma. Ela está em maior concentração no interior da célula em relação ao lado externo. A tendência dessas substâncias, dessas moléculas, de acordo com o princípio da difusão, que é um processo que ocorre naturalmente, é passivo, não há gasto de energia, é ir do meio mais para o meio menos. Então nós vamos ter a difusão dessas substâncias de dentro para fora da célula. Podemos observar isso não só na célula, num fato cotidiano, como por exemplo quando acendemos um palito de fósforo. Quando acendemos um palito de fósforo, nós temos a tendência daquele cheiro se espalhar. Então o cheiro está concentrado em torno do fósforo e ele tende a se espalhar, de maneira que uma pessoa que está perto do fósforo sente o cheiro rapidamente. A pessoa que está mais longe, ela sente só algum tempo depois, porque tem o tempo para a difusão dessas substâncias. A mesma coisa seria quando abrimos um frasco de perfume. Quanto mais perto você está do frasco de perfume, você sente mais aquele aroma. Aquele aroma tende a se espalhar. Uma pessoa que está mais longe, depois de um pouco de tempo, talvez ela sinta também o aroma deste perfume. Então, a difusão, passagem das moléculas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Difusão do mais para o menos.
Um outro processo passivo que estudamos é a osmose. A osmose é a passagem da água do meio menos concentrado de soluto, como um sal, um açúcar, por exemplo, para o meio mais concentrado. É a passagem da água do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. Podemos então fazer um experimento para identificar a osmose da seguinte maneira. Nós pegamos um recipiente, como um aquário, por exemplo, só para um experimento, e nós colocamos uma membrana semipermeável, que vai dividir em dois meios então esse aquário, que chamaremos de meio A e meio B. Nós colocamos água neste recipiente, assim como nós colocamos um tipo qualquer de soluto. O meio mais concentrado é o meio B, tem maior concentração de solutos em relação ao meio A. Se a osmose é a tendência da água passar do meio menos concentrado e do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a tendência da água é ir de A para B, do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto, da seguinte maneira. Mas e na célula, como podemos observar tal efeito? Podemos fazer um experimento pegando uma hemácia, por exemplo, que é uma célula sanguínea animal. Colocando essa hemácia em recipientes, nós vamos ter as seguintes possibilidades. Em um meio 1, que nós chamamos de hipotônico, o meio hipotônico é um meio de baixa concentração. A palavra hipo significa baixo. Meio hipotônico, baixa concentração. Se o meio tem baixa concentração de solutos, quer dizer que a célula em relação ao meio, ela tem alta concentração. Se o meio é baixo, a célula é mais. O meio é menos, é baixo, hipotônico, a célula é mais. Então, se nós colocarmos a hemácia em um meio hipotônico, como a água tende a ir do meio menos para o meio mais, a água tende a ir do meio para a célula. Essa hemácia ganhará água e irá se romper num processo denominado hemólise. A célula ganha água até o seu rompimento em um meio hipotônico. Em um meio isotônico, onde iso quer dizer igual, igual concentração, não haverá nada, porque se nós temos a mesma concentração de soluto fora da célula e dentro da célula, o movimento de água é zero, o saldo do movimento de água é zero, de maneira que nada irá ocorrer. Mas se colocarmos a hemácia em um meio 3, que nós chamamos de hipertônico, um meio de maior concentração em relação à hemácia, um meio mais em relação à hemácia que é menos, a água vai do menos para o mais. A água sai da hemácia e vai para o meio. Essa hemácia irá murchar num processo que denominamos crenação. Nós podemos observar ainda a osmose em uma célula vegetal. Só que a célula vegetal, ela estruturalmente é um pouco diferente da célula animal, porque a célula vegetal tem a membrana esquelética ou parede celular. A parede celular, ela é rígida, ela é de celulose, ela é rígida, ela mantém uma estabilidade maior na célula vegetal. É lógico que a célula vegetal também tem a membrana plasmática encontrada na célula animal, além do grande vacúolo, que é uma outra exclusividade, mas a parede celular confere essa rigidez. Então, se nós colocarmos uma célula vegetal em um meio hipertônico, o meio é mais do que a célula, o meio é mais, é hiper, a célula é menos. A água tende a ir do menos concentrado para o mais. Se o meio é hiper, é mais, a água vai para o meio. Então a célula vegetal, ela perde água. A célula vegetal perdendo água, ela tende a se murchar, mas a parede celular é rígida, ela tende a se manter estável. A membrana plasmática então é retraída junto com o conteúdo celular. A membrana plasmática fica retraída, mas a parede celular não. Neste caso, dizemos que a célula sofreu um processo denominado plasmólise, encontra-se plasmolizada. No meio isotônico, isso não irá acontecer. É análogo à hemácia. Nós podemos
falar da mesma maneira. Mas num meio hipotônico, o meio é menos. A célula vegetal é mais. Como a água vai do menos para o mais, a água irá entrar na célula vegetal. A célula vegetal ganha água, mas como a parede celular é rígida, a célula vegetal não se rompe, ela fica inchada, e nós denominamos a este fenômeno que a célula vegetal encontra-se túrgida. Um outro processo, então, será o da difusão facilitada. Mas não se esqueça, na osmose, a água vai do menos para o mais. Não se esqueça, osmose, água, do menos para o mais. Na difusão facilitada, nós temos a passagem de moléculas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado também. Só que isso é feito com auxílio de uma proteína transportadora. Na difusão facilitada existe uma proteína que facilita o transporte, aumenta a velocidade do transporte. Então as substâncias tendem a ir do mais para o menos, tendem a ir de onde estão mais concentradas para o menos, um processo que não requer gasto de energia, mas isso acontece com auxílio de uma proteína transportadora. Vamos lembrar como era a difusão simples, a difusão normal? Ela não tinha uma proteína transportadora e ia do mais para o menos da mesma maneira, só que ela não ia pré-direcionada e também não tínhamos um movimento tão rápido como nós temos na difusão facilitada. Então, estes são os 3 processos de transporte passivo sem gasto de energia. Mas nós temos também transportes em que há gasto de energia, os processos ativos. E o exemplo mais clássico de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Num transporte ativo, ele ocorre contra a tendência natural de movimento das moléculas. Se é contra a tendência natural, as moléculas naturalmente querem ir para determinado local e a célula quer fazer o contrário, para isso a célula gasta energia. Por exemplo, na bomba de sódio e potássio, nós vamos ter os elementos sódio e potássio em diferentes concentrações inicialmente, dentro e fora da célula. No hialoplasma, no lado de dentro da célula, nós temos maior concentração de potássio, representado em verde, maior concentração do que fora da célula. Ao contrário com o sódio, que nós temos maior concentração fora da célula do que dentro da célula, o sódio que está representado em amarelo. Então, qual é a tendência natural das moléculas de potássio? Qual é a tendência natural das moléculas de sódio? Nós vimos que naturalmente as moléculas tendem a se transportar por difusão. Então a tendência natural das moléculas de potássio é ir de dentro para fora da célula. E a tendência natural das moléculas de sódio é ir de fora para dentro da célula. Só que a célula precisa manter a concentração de potássio dentro da célula alta e a concentração de sódio dentro da célula baixa, ou seja, o sódio tem que estar em maior concentração fora da célula. Então, a célula não pode permitir que ocorra difusão, que é a tendência natural de movimento das moléculas. A célula tem que ir contra a difusão, contra a tendência natural, e para isso ela gasta energia. Então, toda vez que nós tentamos ter a difusão, a célula joga as moléculas ao contrário, contra a tendência natural. Ela envia potássio para dentro, contra a tendência natural do potássio, envia sódio para fora, contra a tendência natural do sódio. Para isso, a célula gasta ATP, que é a moeda energética da célula. Por isso dizemos que os transportes ativos ocorrem com gasto de energia, e eles são do meio menos para o meio mais, contra a tendência natural, com gasto de ATP.